Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Em meio à tempestade em que nós estamos passando na igreja, uma notícia boa, uma notícia que acalenta o nosso coração. Padres conservadores e ortodoxos aumentam nos Estados Unidos, diz pesquisa, uma matéria do ACI Digital. A nova análise de estudo diz ser o maior levantamento nacional de padres católicos em mais de 50 anos. Mostrou, entre outras coisas, que os padres que se autodenominam progressistas estão praticamente extintos entre os graduados dos seminários dos Estados Unidos, com a grande maioria dos jovens ordenados se autodenominando conservadores e ortodoxos. Aí nós já entendemos por que está ocorrendo uma grande conversão ao catolicismo nos Estados Unidos e muito também por conta das missas tridentinas que estão aceitas e facilitadas em quase todas as dioceses americanas. Conduzido por The Catholic Project, um grupo de pesquisa da Universidade da América em Washington, D.C., o mais recente lançamento se centra na polarização, na dinâmica geracional e no impacto contínuo nas crises das igrejas, em termos de abusos e tal. A primeira parte da pesquisa, divulgada em outubro, descobriu que, apesar dos níveis relativamente elevados de bem-estar pessoal e realização entre os padres como um todo, uma percentagem significativa de padres tem problemas de esgotamento, desconfiança no seu bispo e medo de serem falsamente acusados de má conduta. O novo relatório destaca vários temas que surgiram de uma análise mais detalhada dos quadros quantitativos, bem como de um estudo cuidadoso dos dados qualitativos recolhidos nas entrevistas individuais dos padres. O estudo usou respostas de pesquisas de 3.516 padres de 191 dioceses e eparquia nos Estados Unidos. Os investigados disseram que se autodenominam liberais ou progressistas, praticamente desapareceram dos grupos dos padres mais jovens e que os padres que se autodenominam conservadores ortodoxos atingiram mais de 80% entre os ordenados após 2020. A nova análise também descobriu que o tamanho diocesano tem um efeito sobre o quanto um padre confia no seu bispo, sendo os padres em dioceses menores mais propensos a confiar no seu bispo do que os padres em dioceses maiores. Os sacerdotes que consideram mesmo campo ideológico do seu bispo, seja política ou teologicamente, também tendem a confiar mais nele. Padres progressistas estão extintos? O relatório diz: isso mostra uma divisão significativa entre a auto-identificação política e teológica dos padres mais velhos versus os padres mais novos. Simplificando, a parcela de novos padres se consideram politicamente liberais ou teologicamente progressistas tem diminuído constantemente desde o Concílio Vaticano II e agora praticamente desapareceu segundo o relatório. Mais da metade dos padres ordenados desde 2010 se consideram no lado conservador da escala. Nenhum padre pesquisado que foi ordenado depois de 2020 se descreveu como muito progressista. Os pesquisados disseram que 85% do grupo mais jovem se descreve como conservador ortodoxo ou muito conservador ortodoxo, teologicamente, com apenas 14% se descrevendo como intermediários. O relatório também diz que quase 70% dos padres ordenados em meados do final da década de 60 se descrevem como um pouco ou muito progressistas,
Dos ordenados em 2020, menos de 5% se descrevem dessa forma. Ou seja, a partir do momento que saem os padres progressistas e começam a atuar os conservadores, o catolicismo começa a dar uma guinada. Isso daqui nós precisamos ter no Brasil também. O Concílio Vaticano II e as revelações de 2002 sobre a crise dos abusos foram momentos decisivos, disseram os investigadores, que com dados mostrando que os padres começaram em grande parte a ser como mais progressistas depois do Vaticano II e mais conservadores depois de 2002. As conclusões relativas à ideologia sacerdotal são compatíveis com outras pesquisas feitas com padres americanos nos últimos anos, das quais, em 2021, observou uma percepção crescente de jovens sacerdotes mais teologicamente conservadores ou ortodoxos, em comparação com seus colegas mais velhos. Além disso, 2 padres ligados aos seminários que falaram a CNA, em inglês do grupo EWTN, a qual pertence o grupo ACI Digital, da onde eu estou falando essa notícia, disseram que os resultados da pesquisa se enquadram na sua própria experiência de relação à ideologia dos jovens que atualmente entram e se formam no seminário. O reitor do Seminário São João Paulo II, em Washington, padre Carter Griffin, disse que a maioria dos jovens que frequentam seu seminário procuram ser parte da solução, querem se colocar à disposição para as necessidades da igreja. Ele também advertiu que os jovens que se autodenominam ortodoxos não têm necessariamente preferências por práticas tradicionalistas. Em vez disso, eles, os jovens que hoje entram no seminário, procuram se tornar parte de algo maior que eles próprios, pregando o evangelho e servindo aos pobres em um contexto de total fidelidade à igreja. Isso aqui não tem nada a ver com teologia da libertação, tá? Ninguém quer dar a vida por um ponto de interrogação. Acho que aqueles que vão se apresentar e que estão abertos à ideia de entrar no sacerdócio serão os que mais empenhados em garantir que sejam católicos e concordam com tudo, disse Griffin em entrevista. O padre Griffin disse que os homens que se apresentam agora para o sacerdócio são homens realmente que amam o Senhor e amam a igreja. Eles acreditam nela, eles acreditam que ele a fundou. Portanto, não há nenhum instinto de acreditar em outra coisa senão aquilo que a igreja acredita, de ensinar aquilo que a igreja acredita. Penso que muitos deles estão reagindo aos destroços do materialismo secular e muitos deles viram o efeito desse materialismo, desse secularismo nos seus pares. Eles viram pessoas presas no pecado que querem fazer a diferença no mundo. Eles querem ser pessoas que ajudam a trazer à luz a alegria e a esperança de volta ao mundo que parece tê-los perdido. Lembrando que mais da metade dos candidatos ao sacerdócio nos Estados Unidos vem do homeschooling, em que mais de 5 milhões de norte-americanos, as pessoas dos Estados Unidos, têm feito isso nas suas casas, com seus filhos. Ou seja, o homeschooling também é uma mina de vocações. Sacerdote da Diocese de Lafayette, Louisiana, é o coordenador de formação intelectual no Seminário de Notre Dame, em Nova Orleans. O padre Bryce Sibley disse à CNA que viu um fenômeno semelhante entre seus seminaristas. Segundo ele, observou um desejo de certeza para maior clareza em um mundo onde as coisas parecem tão fluídas, tão caóticas e tão incertas. Lembrando que quanto mais tradicional, mais clareza se tem. Quanto mais modernista e progressista, mais ambiguidade se tem e não tem clareza no discurso, como está acontecendo agora no Vaticano. Sibley disse que a maioria dos jovens já está do lado conservador quando entram para o seminário, sendo que muitos foram formados por personalidades católicas conservadoras online. Ele disse que sua experiência não há ninguém atualmente estudando em seu seminário que se descreva como progressista. Ele também, que foi ordenado em 2000, disse que a grande maioria dos seus colegas foram inspirados a entrar no seminário, pelo menos em parte, pelo exemplo do Papa João Paulo II. Ele disse que, em sua opinião, muitos padres mais velhos foram educados numa época em que havia tal ênfase na pastoral
que as perspectivas intelectuais ortodoxas foram simplesmente rejeitadas. Hoje, a falta de ortodoxia nos ambientes de seminário é um problema menor do que no passado. Claro, tudo que é ideologia não permanece, como o Papa Bento XVI diz. A verdade sempre prevalece. A tendência é que as ideologias vão morrendo e a teologia da libertação é uma delas e irá morrer em nome de Jesus. E nós vamos ter uma igreja mais católica e mais verdadeira. Salve Maria Imaculada, e que esse exemplo dos Estados Unidos venha para cá no Brasil. E viva Cristo Rei!